Com vocês hoje um pouquinho daquilo que Deus está falando ao meu coração. Por isso, o Vasco já perdeu. Quem torce para o Vasco, fique tranquilo, né? Quem torce para o Corinthians, fique feliz. O Corinthians ganhou, está tudo em paz. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, e eu vou demorar um pouquinho, porque eu vou conversar com vocês sobre aquilo que Deus está falando ao meu coração. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Vocês conhecem muito bem Provérbios 16, versos 1, 2 e 3, que diz assim. Eu esqueci, o Alejandro é vascaíno. Desculpa, Alejandro, pela brincadeira. Obrigado, querido. Ao homem pertencem os planos do coração. E eu creio que essa é a minha parte, essa é a sua parte. Nós precisamos planejar. Deixa aberto aí que nós vamos ler mais um pouquinho. Nós não é que precisamos, nós temos a obrigação de fazer planos, de fazer projetos. O Senhor diz que a você, a mim, pertencem os planos. Então eu e você precisamos esse ano de fazer o nosso projeto de vida. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Quando eu faço o meu projeto de vida, eu estou construindo uma história. O Lucas lá em Israel falava comigo, via todo mundo com a sua esposa, todo mundo juntos. Quando a gente passou lá na França, lugares bonitos, e aí a gente andava, mas no fim do dia ia para o quarto, eu e a minha esposa. E ele ia para o quarto com o bispo Claudionor. E ele falou assim: bispo, eu nunca mais vou viajar solteiro, eu preciso de uma esposa. E eu acredito que o bispo Claudionor incentivou muito esse casamento. E ele está construindo hoje uma história que começou num projeto de vida. Esse projeto que você está fazendo vai construir uma história nova. São casamentos, casas, carros, empregos, amores, filhos. Mas esse projeto, ele também é eterno. Nós estamos aqui numa igreja para construir um projeto eterno. A Bíblia diz lá, deixa aberto aí em Provérbios, né? Mas lá no livro de Salmo 10, verso 4, diz que o ímpio, na sua presunção, ele não busca a Deus. E não há lugar para Deus em nenhum dos seus projetos. Ao homem compete a obrigação de planejar. Mas Deus precisa ter espaço nos meus projetos. Tem muita gente que perdeu o ânimo de projetar. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo outro. E quando você pede um testemunho, todos vocês aqui têm testemunhos para falar. Vocês sabem por que vocês não falam? Porque você escreveu alguma coisa, colocou aqui e nunca mais nem orou por isso. Nunca mais nem lembrou do que você escreveu. Eu amei ver a Laisa vindo aqui com um projeto dela do ano passado, porque eu vi a foto, é do ano passado, não é isso? Levanta ele aí. Ela veio aqui na frente, estava lendo. As pessoas se esquecem daquilo que eles planejaram. Deus os abençoa e depois você nem lembra, nem sabe o que aconteceu. Por isso você tem que fazer 2 cópias. Uma você vai deixar no óleo aqui da oração. Lá na igreja, toda quinta-feira é dia de jejum. É o dia que eu oro por todo mundo. Todos os projetos que foram apresentados. Durante o ano, nós temos 52 jejuns. Toda quinta-feira, nós estamos orando por tudo aquilo que os irmãos colocam diante de Deus. E aqui não é diferente. Aqui tem um grupo de pastores e líderes que vão orar por você. Mas eu queria te perguntar, Deus tem lugar nos seus projetos?
Quando eu digo que para mim estar aqui nesse altar e pregar aqui é maravilhoso, é porque eu sonhei muitas vezes em pregar aqui. Nós tínhamos aqui 116 diáconos, presbíteros, obreiros, quando eu fui secretário lá aqui com o apóstolo a primeira vez. Eu consegui brigar com eles tudo, irmão. Até que um dia eu pensei e falei, gente, não é assim que deve trabalhar. Eu queria fazer as coisas sempre do meu jeito, né? Eu aprendi aqui a trabalhar com Deus. Mas nossa equipe de pastores e obreiros era tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que qualquer diácono dava um baile nesses pregadores que vocês veem aí hoje nas internet, nessas televisões da vida, qualquer um deles. E todo mundo desejava os obreiros daqui. Então pregar aqui era muito difícil, porque tinha gente demais e gente muito boa para pregar. Quando a Bíblia diz que o ímpio, nos planos dele, não tem lugar para Deus, mas Deus precisa encontrar lugar nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Quantos de vocês desejam largar tudo, como eu larguei um dia, e sei pastores também? Quantos de vocês têm a coragem de deixar toda a firmeza, toda a segurança do seu salário, daquilo que você faz, e dizer, eu quero servir a Deus, e eu vou viver por fé? Antigamente, quando nós fomos chamados, e o apóstolo sabe disso, ele dizia assim, olha, vamos embora, vocês vão para o campo, e vocês vão como uma vela para ser queimada, para ser destruída, vocês vão se queimar para Deus. Então quando vem essa musiquinha, deixa queimar, como é que é? Cantando eu sou horrível, né? Como é que é os cantores aí? Deixa queimar, deixa queimar. É frio, irmão, deixa queimar não, que a gente de fato é consumido. Mas o melhor tempo da minha vida é servindo a Deus. Servindo a Deus, eu acompanhei o meu apóstolo em 5 continentes, não sei, quase 40 nações pelo mundo, pregando a palavra, coisa que a maioria dos meus amigos nunca nem pensaram e não conseguiram fazer, tendo toda a segurança do seu salário, do conforto do seu concurso. Mas Deus ainda procura homens e mulheres que possa encontrar neles espaços em seus sonhos e projetos para Deus. Talvez você não pense nisso. Eu sonhei com isso e estou aqui hoje fruto disso. E já andei por muitos lugares fruto dos meus sonhos. Eu escrevi um versículo que Salomão falou, está aqui na Bíblia, que ele diz assim, não neguei aos meus olhos tudo que eles desejaram. E não teve uma coisa, ou um pequeno desejo que seja, Salomão diz isso lá em outras palavras, que eu não tenha alcançado, porque Deus me abençoou. E eu coloquei isso lá na minha sala, depois que eu mudei de lugar, nunca mais consegui colocar de novo. Mas eu pus em todos os envelopes da igreja, porque Deus é fiel. Mas nos seus projetos, talvez você não tenha o sonho de ser um pastor, uma pastora, mas você tem o sonho, o projeto de ganhar uma alma para Jesus esse ano? Está aí no seu projeto? Mas não é igual aquele negócio, eu vou ler a Bíblia em um ano e você não lê nem 3 capítulos. É aquilo que diz, esse ano eu vou ter um discípulo. Esse ano eu vou batizar alguém. E no próximo batismo você vai vir junto e falar para o bispo Claudionor, eu quero batizar porque esse eu ganhei. Amém? No seu projeto, tem espaço para Deus dentro da sua casa, para que se abra uma célula, se abra um grupo familiar. Talvez você não consiga pregar, mas tem alguém aqui na igreja que tem desejo de pregar e possa encontrar na sua casa um lugar para Deus, para que a obra dele seja feita. Será que no seu projeto é um projeto de um ímpio ou de alguém que acredita e onde Deus tenha um espaço? Então eu tenho visto que com alegria Deus tem prazer
em abençoar todos os seus sonhos. Deus tem o desejo e tem a alegria de ver você projetar e sonhar. Mas vamos continuar lendo o que diz lá em Provérbios. Como é que diz? Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem de Deus. Todos os caminhos são limpos aos seus olhos, mas Deus pesa o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? O Espírito. Tem outra tradução aí? Os motivos. Então Deus pesa a motivação do seu coração. Sabe por que muitas pessoas não conseguem realizar os seus projetos? Primeiro porque esquece deles, escreve e esquece, nunca mais se lembra, nem ora por isso. O segundo é porque no seu projeto não tem espaço para Deus. Quando Deus pesa a motivação do seu coração, não tem lá algo que agrade a Deus. O fim dessa passagem está escrito assim: entrega ao Senhor as tuas obras e o que mais? E todos os seus planos, todas as tuas obras serão estabelecidas. Eu venho hoje orar para que seu projeto de vida, para que os seus planos sejam estabelecidos. Eu vinha conversando com Lucas sobre um ciclo que existe lá em Israel, de 7 em 7 anos. Não é o descanso da terra, mas é um ciclo de aprendizado. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas na nossa vida tem algumas coisas que são um problema, porque de vez em quando nós projetamos e as coisas dão errado. Eu não sei aqui, o Júlio Falcão, que domingo que vem vai entrar na moda dos pastores africanos. Os pastores africanos agora estão pregando de salto alto. A senhora viu isso, minha apóstola? Foi revelação de Deus o que a senhora falou para o Júlio. Pastor Júlio que vai pregar aqui domingo que vem de salto alto, como disse a apóstola. Paulão vai cantar de salto alto também. Todo mundo com o joelho bom, meu Deus. O que eu estava falando antes de falar bobagem? Vocês não se lembram. Pastor Júlio talvez fazendo projetos, deu algum projeto errado, que vai na hora de fazer, uma parede não tem como ficar aqui, você tem que mudar, o cara não gostou. Teve algum projeto que já deu errado ou não? Eu vou falar um negócio para vocês. É difícil alguma coisa que não dê errado. Eu estava conversando sobre isso e disse que eu já fiz mais de 1000 casamentos lá em Goiânia. Eu não tinha muito lugar para pregar e acharam eu para fazer casamento. Eu preguei muito em casamento. E eu nunca vi um casamento que desse certo. Falar assim, deu 100% certinho, tudo deu certo. A noiva reclama, ela chega olhando para o lado, a flor está errada, o caminho está ruim, não sei o que, a comida, um atrasa, o outro atrasa, a padrinha atrasa. Eu já vi de tudo, até padrinho endemoniado, eu já expulsei demônio no meio do casamento. De vez em quando as coisas dão errado na nossa vida. E a maioria de nós não sabemos lidar com as situações ruins. Eclesiastes 9:12 diz que nós não sabemos de nada do amanhã, e nós somos como peixes quando são enredados por uma rede, ou como pássaros que caem nas armadilhas do laço do passarinheiro, e quando isso acontece nós não sabemos lidar bem com isso. Mas deixa eu dizer um negócio para você. O Deus que criou a nossa história, o Deus da nossa história, Ele é esse Deus que está escrito aqui no Salmo 113, lá no verso 7, que diz assim: Ele levanta do pó, levanta do lixo, levanta do monturo o pobre. Ele levanta de lá o necessitado e o coloca a assentar-se junto aos príncipes da sua terra. Vocês aqui algum dia já saiu de casa sem ter dinheiro da gasolina? Sim ou não? Por isso que ela fica empinando na moto. É para ver se a gasolina cai lá. Eu já saí em Goiânia muitas vezes sem dinheiro da gasolina, irmãos. E Deus vai provendo no meio do caminho. Quantos aqui já passaram lutas e provações terríveis?
Não é assim? Mas esses dias para trás eu estava sentado lá naquele negócio lá da Assembleia Legislativa. O presidente da sessão estava lá no centro e ele mandou me colocar do lado dele. Tum. E eu falei lá naquela sessão solene da Assembleia Legislativa. E já são várias as vezes que isso acontece. Essa semana agora, nosso apóstolo estava lá, convidado pelo governador, na casa do governador, e estava lá abraçado. E a Wanda, eu sei, a nossa apóstola não deixa passar em branco, deve ter orado por ele, pela gracinha, deve ter falado bastante para eles. Deus nos faz assentar e estar junto com os principais da nossa nação. Se você passou por um momento ruim, se você passou por uma situação difícil, entenda, o nosso Deus te levanta daí. Não se perca na tristeza. Olha, deu errado esse negócio de dinheiro, deu errado essa coisa. Mas deixa eu te dizer, Deus está pronto para te levantar e para realizar os seus sonhos. Você não pode desistir, amém? Então eu quero começar a pregar hoje. Eu quero falar para você a respeito de uma coincidência da história da Bíblia. Eu estava pensando em que ia pregar aqui hoje. O bispo Claudionor falou assim: o que você vai pregar? Eu falei para ele: não sei ainda, mas eu quero falar com vocês a respeito de uma coincidência da Bíblia, de uma coincidência da história da Bíblia. Na verdade, na Bíblia não tem nenhuma coincidência. É um padrão que Deus usa para tratar conosco e para nos abençoar. Deus, tudo que Ele faz e fez, está conhecido na história para que nós pudéssemos aprender com isso. Lá em Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito do passado foi escrito para o nosso ensino. E lá em Coríntios diz que isso é para que nós tivéssemos um exemplo das coisas, porque todas as obras de Deus são conhecidas desde a fundação dos tempos. Hoje eu queria falar da história de um padrão, e eu gostaria de falar da história de um homem chamado José. Todo mundo conhece José do Egito, sim ou não? De quem que José era filho? Jacó. Vocês lembram da música? Jacó segurou o anjo, né? E Jacó teve um filho, e a Bíblia diz que a história de Jacó é contada pelos sonhos que José teve. Então Deus levanta um homem chamado José e dá a esse homem sonhos. Deus fala com José através de sonhos e faz José uma pessoa que também revela sonhos. Depois, um pouco da sua vida adiante, José vai usar essa coisa de sonho para chegar onde Deus queria que ele estivesse. Agora, os sonhos de José nunca o livrou das dores que ele havia de passar para alcançá-los. Quando José sonhou, os sonhos que teve, que Deus deu a ele, lá no sonho não estava ele sofrendo com a inveja dos irmãos, com os irmãos querendo de qualquer forma destruí-lo. Não passou pela cabeça de José nunca entrar lá no fundo do poço, de ser vendido, de ser, como é que eu vou dizer aqui, a mulher lá do Potifar queria dar uma namorada com ele, e ele falou que de jeito nenhum. Então, mentindo a respeito de José, como de vez em quando mentem a respeito da sua vida, falaram mal de José, José acabou preso. Tudo isso não passou pela cabeça de José, e nem na sua cabeça passa essas dores quando você escreve esses projetos de vida. Mas você precisa ter a consciência que José tinha, porque em toda a Bíblia você não vai ver José reclamando de nada. Ao contrário,
Quando seus irmãos chegam perto de José, eu anotei aqui, lá em Gênesis 45, no verso 5, José fala para os seus irmãos, eu vou abreviar a palavra de José, ele disse assim: não fiquem entristecidos, não se envergonhem, fique tranquilo, porque para a preservação da vida, Deus me enviou para cá. Deus enviou José para onde, irmãos? Para o Egito. E lá no Egito, José passou por todo um ciclo de vida, até que por fim se tornou o homem mais importante do Egito, e depois do mundo inteiro, e o único que estava sobre ele era Faraó. José negociou com o mundo inteiro, comprou todas as propriedades do Egito. José foi uma bênção, mas a principal coisa pela qual José foi ao Egito foi para preservar a nação de Israel. E quando o pai, quando Jacó foi descer também ao Egito, Deus falou com Jacó e disse para Jacó assim: Jacó, não tenha medo, você vai descer ao Egito e lá eu vou fazer de você uma grande nação. O Salmo 105 fala que José foi o homem que foi enviado antes. Ele foi enviado antes para preservar uma nação inteira. Agora, o padrão de Deus é escolher, eu vou dizer aqui hoje, é escolher um José. E ele escolheu um José, filho de Jacó, para preservar uma nação inteira. O segundo padrão que a gente vai ver aqui, nessa coincidência, é o Egito. O Egito é um lugar que para nós, pregadores, quando citamos, é um lugar terrível. É um lugar com vários deuses, é um lugar de língua estranha, de um povo estranho. Lá tudo é triste, vamos dizer assim, né? Olha, irmão, sai do Egito, sai do pecado. É um lugar de pecado, é um lugar de exílio, é um lugar de que mais? Nem sei. Mas lá principalmente era um lugar para preservação de uma nação, preservação da vida. E Deus pega esse lugar tão estranho para fazer ali o lugar onde Ele preserva toda uma nação inteira. E é interessante porque esse padrão se repete na vida de Jesus. Vocês sabiam disso? Jesus é filho de Maria e o Espírito Santo. José, não sei se você vai chamar isso de pai adotivo, mas José era o pai de Jesus, sim ou não? Na história da Bíblia, Deus escolhe um outro José. Agora um José pai de Jesus. Como é que Deus fala com José? Sonhos, igualzinho o outro José lá. Chegou num sonho e falou: José, fique tranquilo, o que está acontecendo com Maria é eu que estou fazendo. E José acredita em Deus. Depois Deus dá outro sonho a José e fala: José, desce para o Egito, porque a coisa aqui vai ficar apertada para o menino. E José desce para o Egito. Aí a gente vê dois Josés descendo para o Egito. Mas para que vocês entendam, como é que chamava o avô paterno de Jesus? Vocês sabem? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, genealogia de Jesus, né? Mateus 1, verso 16. Como é que chamava o pai de José? Jacó. De novo, Jacó segurou o anjo. Então Deus repete uma história. Deus tem um padrão para fazer as coisas. Lá atrás era uma figura do que ia fazer aqui hoje. Jacó tem um filho que é José, que desce para o Egito para preservar uma nação inteira. A nação de Israel desce para o Egito, ou 70 pessoas descem para o Egito. Lá a vida deles é preservada por causa de pão. Eles descem pela fome. E lá José dá pão para sua família. Agora de novo tem um outro problema. Um outro José que Deus escolhe, que tem um pai que chama Jacó, vai ter que descer para o Egito, para uma terra estranha, mas onde Deus faz daquele lugar um milagre para preservar a vida de Jesus. Já imaginou como é que Deus faz as coisas? Isso tudo está aqui na Bíblia. E às vezes a gente não entende muito bem. Quando a gente olha para Oséias
Oséias fala a respeito disso, numa profecia, dizendo: do Egito eu chamei meu filho. Ele estava falando lá do povo que estava no Egito, que eram os filhos de Deus, mas estava falando também do que ia acontecer com Jesus. Oséias fala daquilo que tinha acontecido, mas fala agora o que vai acontecer com Jesus. E em Mateus fala dessa profecia dizendo: do Egito eu chamei o meu filho, falando de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A nação de Israel desce para o Egito e lá ela cresce. E eu creio que Jesus vive lá no Egito até que Herodes morra. E algumas coisas aqui para mim são muito legais, porque Cristo é o cumprimento de todos esses padrões, né? O Velho Testamento é o passado, e o Novo Testamento, em Jesus, a gente vê tudo isso acontecendo. Jacó preserva o povo de Deus no Egito, matando a fome passageira, dando pão. Jesus vai para o Egito e depois ele diz assim: eu sou o pão da vida. Lá em João 6,35 ele diz, deixa eu ler aqui: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. José mata a fome provisória, mas Jesus resolve o problema da nossa fome espiritual e da nossa eternidade. Ele diz: eu sou o pão da vida. Tudo isso está aqui com uma coisa, e aqui entra o que nós vamos viver agora na próxima quarta-feira, que é o Natal. O que eu estou dizendo a vocês é que Deus tem um zelo para cuidar da história, que é uma coisa tremenda. Até os nomes se repetem. Todas as coisas fazem um sentido quando nós conhecemos a palavra. Pão, a nação que veio buscar pão, o pão da vida que se revelou. Se você for olhar, são tantas coincidências, mas não é isso. São os detalhes de um Deus que cuida da nossa história. São os detalhes riquíssimos, porque a Bíblia diz uma coisa no Salmo 139: quando você ainda era uma substância informe, Deus olhou para você e escreveu todos os dias da sua vida. Deus parou tudo que estava fazendo e escreveu a história mais bela que podia escrever. Ele olhou para a Jetinha, que não era nada, e ele escreveu todos os dias da Jetinha. Jetinha, você vai fazer a melhor galinhada do mundo. Todo mundo vai te conhecer. Todas essas coisas que aconteceram na sua vida estão lá descritas. No livro de Romanos, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de entender as coisas, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um desejo maravilhoso para você. O desejo de um Deus que faz a história a respeito de você continua o mesmo. Ele quer que você, como filho dele, tenha a mais bela história de todas para contar um dia lá no céu. Nós somos dezenas de pessoas aqui nessa noite, só 2 contaram um pouquinho de história. 3, a apóstola Wanda também. Mas um dia, eu e você, diante de Deus, vamos ver toda a história da nossa vida. E nós vamos ver o quão maravilhoso foi viver na presença de Deus. Há uma coisa que eu e você precisamos entender. De vez em quando eu tento sair dessa história. De vez em quando eu tento caminhar fora. E por isso a gente fala que tem algumas pessoas que estão desviadas. Vocês já ouviram falar isso? Desviado do quê? Da vontade de Deus, do caminho de Deus. Porque a vontade de Deus para você é perfeita, agradável. É uma vontade maravilhosa. E nela não há tristezas. Deus entra na história. E Ele entrou na história de Jacó, de José e da nação de Israel, bem como fez tudo que foi preciso para preservar Jesus até que Ele pudesse, na cruz, morrer por mim e por você. Por isso hoje eu e você podemos fazer planos
podemos fazer projetos de vida que vão impactar a sua vida, a vida da sua família, mas que vão causar impacto na eternidade. Quando nesse plano, nesse projeto, você colocar o seu ministério, o seu chamado como crente, o seu chamado como cristão, de influenciar essa cidade, de fazer com que não haja aqui dentro nenhuma só cadeira vazia, porque Deus te ama, assim como ama todos que estão aí fora, e Deus não desiste de nenhum deles. Deus os ama, e Deus tem uma igreja hoje que precisa encontrar lugar nos seus projetos, para que a obra dele não pare, para que ele continue cuidando da história e fazendo tudo isso acontecer. Como eu disse, agora entra o Natal. Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Quando a gente faz contas, e bom nisso é o nosso teólogo, o bispo Claudio Honor, Jesus deve ter sido gerado nessa época que a gente chama da festa do Hanukkah. No meio da escuridão veio uma luz, e Hanukkah celebra luz, e ele deve ter nascido, na verdade, durante a festa de tabernáculos. Os estudiosos dizem que é assim, quando a gente olha para tudo isso. A mim pouco importa o dia que ele nasceu, a mim importa que se nós celebramos dia 25, é 25. E se todo mundo vai celebrar, eu vou celebrar que Deus, o Deus que cuida da minha história, entrou na história de verdade, para cuidar da minha história, para que eu não fosse para o inferno. E hoje Deus continua fazendo isso, e o mesmo Deus que cuidou de José lá no Egito, o mesmo Deus que cuidou da nação de Israel, o mesmo Deus da promessa, continua cuidando da sua vida. Amém? Hoje eu quero orar para que a sua história volte a ser boa, volte a ser maravilhosa. E antes de orar, eu só quero falar um negócio com vocês. Vocês me dão mais uns 10 minutinhos? No dia 31, nós temos um costume, cada um de nós, em nossas igrejas, nós aprendemos aqui. Eu sou filho dessa igreja, sou fruto daqui. A primeira campanha que eu fiz em Goiânia foi o projeto de vida. E no dia 31, quando você trouxer o seu projeto de vida, o que você vai trazer junto com o projeto de vida? Ok, irmãos? Eles nem estão sabendo o que é, meu apóstolo. Como é que pode? E eu vou explicar a vocês hoje o significado dessa oferta. Vocês me ajudam? Então, no primeiro altar de ofertas que houve na Bíblia, houve uma coisa interessante. 2 pessoas se apresentaram, 2 irmãos. Um deles, Abel, trouxe, a Bíblia diz, você pode ler lá, trouxe das primícias. Deus se agradou da oferta de um irmão e não se agradou da oferta de outro irmão. Essa história vocês conhecem. Mas quando nós falamos dos heróis da fé, nós podemos falar de muitos heróis da fé. Qual deles vocês se lembram? Quem? Davi, está lá na lista. Quem mais? Sansão. Quem mais? Abraão. Mas qual que é o primeiro da lista dos heróis da fé? O mais importante, com quem Deus começa essa lista? Abel. E o que Abel fez de extraordinário? Uma oferta. Vocês pensam que não, mas a sua oferta é muito importante. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, o primeiro herói da fé fala assim: mas Abel ofereceu uma oferta mais importante, melhor do que todo mundo. E essa oferta de Abel está lá no livro de Hebreus. Deixa eu ver qual passagem, eu anotei aqui. É muito importante. Abre aí na sua Bíblia, 11:4. Pela fé ofereceu Abel maior sacrifício do que seu irmão, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E por meio dela, depois de morto, como é que está aí na sua Bíblia? Diga assim comigo, ainda fala. Diga para o irmão que está do seu lado agora com muita seriedade: a sua oferta fala. Quando você traz a sua oferta aqui nesse altar, a oferta de primícias do ano novo, nós vamos estar fazendo uma oferta
por todo o ano de 2026. Não é uma oferta comum que você faz todo domingo ou quando você vem aqui na igreja. É uma oferta de primícias. E essa oferta vai falar a seu respeito para Deus. Vai falar a seu respeito de seus sonhos, vai falar a respeito de como você está, de como você está vivendo e de tudo que você quer alcançar. Nós estamos falando, eu quero alcançar uma casa. E o que você vai ter que fazer para alcançar uma casa, irmãos? Você vai precisar da bênção de Deus ou não? Alguns sim, outros vai só tirar o dinheiro da poupança e fazer, está tudo bem. Mas nós precisamos do favor de Deus. E a minha oferta precisa falar lá no céu. A sua oferta do dia 31 fala com o céu. Deus ouve. E quem dá testemunho a respeito da sua oferta, segundo Hebreus, é quem? Aqui diz, dando Deus testemunho dela. Quem dá testemunho da sua oferta não é o Paulo, que a gente chama de Paulão, Paulo Roberto, que é o tesoureiro, que sabe o que vocês ofertam. Não é o nosso apóstolo, é o próprio Deus que olha para a sua oferta. E a sua oferta vai falar com Deus no dia 31. Agora, talvez você esteja pensando que isso não é tão verdade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo capítulo 20, verso 1. O salmista fala a respeito de uma coisa que todos vocês têm dificuldade. A Bíblia diz assim, que na hora da angústia, eu vou ler numa tradução mais tranquila, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó te proteja, que lá do seu templo Deus te envie o quê? Socorro, e do monte Sião envie sustento. E depois o que está escrito aí? Lembre-se do quê? De todas as suas ofertas e do seu sacrifício. Dia 31 você vai fazer um sacrifício nesse altar. Você não vai trazer uma oferta qualquer. Você vai trazer um sacrifício que vai falar a seu respeito durante todo o ano de 2026 a Deus. Lá na nossa igreja, hoje pela manhã, eu fiz a distribuição. Nós fizemos uma canetinha, essa aqui. Aqui está escrito Salmo 20, só a primeira frase, que diz assim, o Senhor te ouça no dia da aflição, te ajude e te proteja. Eu disse para os irmãos, isso aqui não é um amuleto. Isso aqui não é, tem um irmão que fala assim, deixa eu levar um para o meu irmão. Não, não é isso. Isso aqui não é para ser vendido. É para durar um ano só. E depois ser jogado fora. É para durar um ano. E todas as vezes que você tiver em aflição, que você tiver em angústia, você vai dizer, Senhor, lembra da minha oferta. A minha oferta fala com o céu. Lembra, Senhor, da oferta que eu levei lá na igreja no dia 31. E eu quero que o Senhor me ajude. Lembra do meu sacrifício. Isso está escrito na Bíblia. Não é eu que estou inventando. Não está escrito só nessa caneta. Mas está escrito na palavra de Deus. Que Deus se lembra da sua oferta, do seu sacrifício. Que Deus ouve a voz da sua oferta. Que a sua oferta vai falar durante um ano aqui nesse altar. E desse altar vai sair o seu casamento, desse altar vai sair a formatura dos seus netos, dos seus filhos, desse altar vai sair a bênção que você precisa. Tem uma passagem curiosa, que a gente sempre conta por onde vai, de quando nós batemos a laje aqui da Escola Betel. E à noite, quando não tinha mais ninguém, todo mundo cansado, foi embora para casa, o Glaucinho, o engenheiro, veio para cá, estava aqui o pastor, o nosso apóstolo, jogando água na laje. E o Glaucio havia vindo para fazer, acho que a mesma coisa, né? E o Glaucio falou, apóstolo, o que você está fazendo aqui? E o apóstolo falou, estou regando o meu jardim. Daqui vai sair engenheiro, vai sair pastor, vai sair médico, vai sair doutor. E até hoje continua saindo.
Assim é essa igreja. Daqui saíram dezenas de doutores, milhares de crentes que caminham para o céu. Saiu um monte de rebelde também, é normal. Mas daqui saíram centenas de pastores que estão escrevendo uma história eterna ao redor desse mundo inteiro. Através desse altar, daqui já saíram pastores e continuam saindo igrejas, e nós já estamos em 5 continentes ao redor desse mundo. Eu sou um desses pastores que saíram desse altar. Sabe por quê? Porque ofertas falaram aqui, projetos foram apresentados a Deus aqui, e até hoje tem oferta que foram feitas que ainda falam. Tem orações que foram feitas que ainda recuam aqui dentro. Tem projetos que foram apresentados a Deus que ainda não se concretizaram por completo. Mas o Deus da história está fazendo isso acontecer. E eu quero orar por vocês hoje. Eu quero te animar a escrever o melhor projeto da sua vida para esse ano. Eu quero te animar a escrever um projeto que Deus tenha lugar nele, que a sua casa tenha um lugar para que o Senhor Jesus possa pregar e falar do amor. Eu quero que Deus encontre lugar na sua vida e nos seus projetos, para que outras almas sejam alcançadas. Mas hoje eu quero orar também por todos aqueles que as coisas deram errado. Em primeiro lugar, hoje eu quero fazer essa oração. Tem muita gente triste porque seus projetos deram errado esse ano. Eu vou me ajoelhar aqui embaixo. E aqui no nosso meio tem muitos homens e mulheres de Deus que são homens de oração. Homens que oraram, mulheres que oraram por mim, e que eu pude ver a bênção de Deus na minha vida. E se alguma coisa deu errado, que entristeceu o seu coração, eu quero orar por você primeiro. Eu vejo pessoas que estão chorando por dentro no seu coração. O Espírito Santo me mostra de uma maneira estranha às vezes. Eu sinto o que a pessoa está sentindo aí. E eu sinto no meu coração hoje, no meu espírito, pessoas que têm uma dor tão terrível no coração, que tem tanta tristeza, que tem tanto choro guardado, mas que Deus hoje vai mudar essa história. O Deus da história está entrando aqui hoje nesse lugar, para fazer com que você volte para a história, mas não para essa história de dor, para a história que Ele escreveu para a sua vida, uma história de alegria. Se você precisa disso, vem cá se ajoelhar comigo. E quando você chegar aqui, um desses homens ou mulheres de Deus vai chegar até você, e a unção de Deus vai ser derramada na sua vida de uma forma muito especial hoje. E as coisas que deram errado até aqui vão parar de dar errado. Eu creio no Deus que eu sirvo. Amém? Se você é uma dessas pessoas que Deus me mostra, sai do seu lugar, vem se ajoelhar aqui comigo. Pai querido, Senhor, nessa noite eu oro por esta casa, por essa igreja. Eu oro e me levanto nessa noite contra toda dor, toda angústia, toda tristeza, todo choro, toda derrota. Olha quantas coisas deram errado, Senhor. Eu peço que os homens e mulheres de Deus venham aqui agora, me ajude a orar com essas pessoas. Você que está vindo para receber oração, se ajoelhe em qualquer lugar. Senhor, tem misericórdia de tantas coisas que deram erradas, Senhor. Senhor, muitas coisas foi porque tomamos decisões erradas, escolhemos caminhos errados. Senhor, mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, lava cada coração aqui, lava o coração dos teus servos, lava o coração dos teus filhos. Tira, Senhor, a tristeza, a angústia. Tira hoje, Senhor, esse sentimento de derrota.
Nada acabou. É só um tempo. É só um tempo onde a vida foi preservada. O Senhor é o Deus da nossa história, o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo faz. A Ti, Senhor, nessa noite eu entrego o caminho da minha vida, o caminho da vida de cada um dos Teus servos e filhos. E nós declaramos a bênção da paz e da alegria, em o nome de Jesus. Continue até que alguém ore por você. Povo de Deus que está aqui, fique de pé agora. Pega essa folha aí do projeto da sua vida. Levanta esse projeto seu de vida agora o mais alto que você puder. Tem um Deus que cuida da história e está cuidando da história da sua vida também. Levanta esse projeto de vida o mais alto que você puder e comece a orar por ele agora. Diga: Senhor, o Senhor é o Deus que me fez, que me formou, que escreveu a história de todos os meus dias no livro da vida. Eu não sei qual é o projeto ou quais são os projetos que você está apresentando ao Senhor nesses dias, mas eu sei que nós temos e cremos em um Deus que tudo pode. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar. Santo Espírito de Deus, é o Senhor quem efetua em nós o querer e o realizar. Pesa hoje, Senhor, os nossos corações. Pesa hoje, Espírito Santo de Deus, as nossas motivações. Pesa aqui nesse altar, Senhor, a motivação de cada um desses projetos que estão sendo apresentados a Ti nessa noite, ó Pai. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti por cada um desses projetos. O Senhor é o Deus que cuidou da história de Jacó, de José e de todo aquele povo. O Senhor é o Deus que chamou outro José, um outro José também filho de Jacó, para preservar a história de Jesus, que morreu para nos salvar. Levanta aqui hoje, Senhor, outros Josés. Levanta outros Zés aqui, Senhor, no meio dessa igreja. Levanta Josés e Marias aqui, Senhor, nessa noite, para mudar a história dessa igreja, para mudar a história dessa cidade. Senhor, só o Senhor pode fazer coisas dessa forma. E eu te peço hoje que através dessa campanha, desse projeto de vida, a história dessa igreja seja mudada. A história, Senhor, dessa cidade seja mudada. Que do meio desses papéis que serão apresentados a Ti, Senhor, no dia 31, em uma vigília de oração, à meia-noite, quando o ano estiver virando, quando todos dobrarem seus joelhos e estiverem aqui orando, que a graça do Senhor se manifeste em cada um desses sonhos e projetos, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Eu queria ainda ter um tempo de oração com você.